Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da família da fé se ver, dia da família da fé se reunir, dia da nossa família estar aqui junta para adorar o nome do nosso Deus, para louvar e santificar assim a nossa alma, né? É na reunião dos santos que há esse prazer, é na reunião dos santos que há esse ajustar, este aplicar a palavra do Senhor. É só quando a gente se reúne mesmo, que a gente consegue conhecer melhor a palavra de Deus e assim se apegar cada dia mais a ela. Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura, no Salmo de número 27. Abra a sua Bíblia comigo lá, no Salmo de número 27. Nós vamos ler todo este Salmo. Salmo do Senhor, Salmo 27. Vamos ler todo o Salmo de maneira alternada, na boa compreensão da palavra de Deus. Salmo 27. Vamos ler alternadamente esse texto. Eu leio os versos ímpares, a igreja os pares. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não escondas, Senhor, a tua face, não rejeitas com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. O Senhor, este salmo é um pedido para que o Senhor ouça a nossa voz, para que o Senhor ouça o que temos clamado a Ele, para que Ele não vire o rosto de nós e que Ele possa, assim, responder aos nossos pedidos, aos nossos clamores. O Salmo pede para que o Senhor se compadeça de mim, se compadeça de nós. O Salmo diz que aqueles que pedem isso são aqueles que querem morar na casa do Senhor, buscar a face de Deus em todo o tempo. E que assim a gente possa ter a confiança de esperar no Senhor, ter bom ânimo no Senhor, fortalecer-nos no Senhor e assim esperar nele. Há muitas guerras para a gente enfrentar ainda, muitas batalhas para a gente lutar. E que o Senhor Deus possa ser sempre a nossa força. Vamos orar?
Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua bondade e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, por este momento no qual nós nos encontramos aqui. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem nos trazido a esta casa de oração e que seja para nós, ó Deus, o momento de ouvirmos a tua voz. Que seja para nós, ó Deus, esse momento da qual o Senhor responde, ó Deus, os nossos clamores através da tua palavra. E que possamos, ó Deus, sair daqui hoje confrontados pelo que o Senhor tem nos ensinado. Que possamos sair daqui hoje, ó Deus, mais confiantes no que o Senhor tem, ó Deus, nos revelado na tua palavra. E que seja para nós, ó Deus, esse momento de culto cada dia mais importante. Cada dia, ó Deus, seja para nós este momento aqui valioso, ó Deus, de estar na tua presença. Que possamos, ó Deus, desejar ardentemente buscar ao Senhor. E como o salmista diz, ó Deus, morar na tua casa todos os dias da nossa vida, Deus. Cuida de nós, ó Deus, fica conosco, abençoe-nos, ó Deus, em todo momento deste culto. Que todo ele seja voltado para o Senhor. Que todos os nossos louvores, ó Deus, todos os nossos cânticos, os nossos hinos, que todas as nossas orações, ó Deus, sejam voltadas para o Senhor somente. Que nada possa haver agora que impeça-nos, ó Deus, que fique entre nós e o Senhor. Tire de nós, ó Deus, toda a preocupação que possa haver da semana. Tire de nós, ó Deus, qualquer angústia, qualquer pensamento vago, ó Deus. Que toda a nossa mente, todo o nosso ser, todo o nosso coração possa estar somente na tua santa e bendita palavra. E que nós possamos confiar em ti, ó Deus, que o Senhor fará, ó Deus, coisas boas. Que a gente possa dizer como o salmista, confiante, ó Deus, de que veremos coisas boas ainda na terra dos viventes. Obrigado, Deus, por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos, hino de número 3, a igreja em adoração. Vamos ficar de pé para isso? O Rei dos céus, o
14, Evangelho de João, capítulo 14, vamos ver dos versos 21 a 31. Nesse momento de consagração, nesse momento onde nós revisamos a nossa vida diante de Deus, colocamos diante de Deus os nossos pecados, que Ele assim possa ouvir o nosso clamor de perdão, e pedimos a Ele então consagração. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 21 até o 31. Vamos ler da mesma maneira, alternado. Eu vou ler agora os ímpares da Igreja dos Pares. Evangelho de João, capítulo 14, versos 21 a 31. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-se-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Essa palavra do Senhor bendita, da qual João deixa registrado para nós, da presença que hoje habita na igreja do Espírito Santo de Deus, é essa palavra bendita da qual o Senhor revela a nós que o Espírito Santo estará conosco todo o tempo que carecemos. Mas ele diz algo importante para nós nesse momento de consagração. Ele diz algo que existe uma relação importante entre obedecer o Pai e amar o Pai. Existem coisas que, para a gente provar que a gente ama, a gente precisa obedecer. Para a gente provar que a gente ama, a gente precisa obedecer. Às vezes a gente diz para o mundo aí fora que ama Jesus. Isso é muito comum, a gente ouve de todo canto. Ainda mais aqui, no Brasil, onde é um país católico, um país que foi colonizado por católicos. As pessoas sabem, as pessoas vão dizer: eu amo a Jesus, mas obedecer a Jesus são poucos. Elas esquecem dessa relação próxima de obedecer e de amar. Não basta dizermos que amamos a Cristo somente. Há uma necessidade intrínseca registrada na Bíblia de amar e de obedecer. E ainda há a lembrança bendita
que traz o texto de que o Espírito Santo que habita em nós nos faz lembrar do que foi dito, do que foi pregado, do que foi falado por Jesus, do que foi registrado nas Sagradas Escrituras. Há o Espírito que nos incomoda quando a gente faz alguma coisa errada. Então a gente tem que começar a dizer que ama a Cristo não só com a nossa boca, mas muito mais com a nossa atitude, com o que nós fazemos. Obedecendo a Cristo, nós agimos em amor. E é nesse amor de Cristo, nessa obediência de caminhada de vida, é que a gente vai demonstrando para as pessoas quem é o verdadeiro Cristo. É aquele que a gente obedece por amor, não por medo, não por constrangimento, não por outra coisa qualquer, mas por amor. Não é para ser salvo, tá? A salvação é pela graça, a graça de Jesus, mas é por amor. É quando eu revelo para os outros lá fora, eu amo Jesus, eu faço isso aqui porque eu amo a Jesus. Nós vamos orar agora, irmãos, alguns instantes, silenciosamente, falando com Deus, pedindo perdão a Ele por todas as vezes que nós não demonstramos amor a Ele. Quando a gente faz algo que desobedece a sua palavra. Vamos orar, irmãos, alguns instantes, silenciosamente. Depois eu vou pedir para que a minha irmã Yaci faça uma oração de confissão de pecado. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus querido, por mais um dia de vida e saúde que o Senhor nos concedeu, Pai. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, Pai. Onde temos a liberdade, ó Deus, para te louvar e agradecer o teu santo e eterno nome, Pai. E sejamos, Pai, tenhamos esse privilégio sempre, Senhor, de podermos te adorar, de podermos te agradecer e agradecer, Pai. Neste momento, em especial, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades, Pai. Sabemos que somos falhos e precisamos, Senhor, do teu perdão, Pai. Que o Senhor venha estar conosco, ó Pai, no decorrer deste culto, ó Pai, culto de gratidão a Ti, Senhor. Que os nossos pecados, Pai, possam ser perdoados. Clamamos a Tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha, Senhor, nos purificar, que o Senhor venha nos capacitar, Pai, a ser obediente a Ti, Senhor, para que nossos louvores, Pai, possam chegar até o Teu trono de graça, Pai. Em tudo nós te agradecemos, em tudo nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso e alegres pelo perdão que o Senhor Deus nos dá em Cristo Jesus. Nós vamos cantar a Ele agora, louvar o seu nome, bendizê-lo com cânticos espirituais. Vamos ficar de pé, irmãos, cantar 2 cânticos ao Senhor, e quem veio preparado para entregar seus dízimos e ofertas, que faça nesse momento no gasoduto. Bem, Ele exaltado, esse é o nosso Deus, o Rei exaltado do céu. Vamos cantar. Exaltado do céu, eu louvo
glória, todo louvor ao único. Consagramos nossos louvores a Ti, ó Deus, que o Senhor é o único de adoração, Senhor. Pai de amor e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos juntos na Tua casa. E também, ó Deus, queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai querido, aonde nós podemos, ó Deus, ofertar na Tua casa
e que essas ofertas, ó Deus, seja para a evangelização da tua casa, Pai querido. Seja para proclamar o teu santo nome. Em nome e por amor de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Culto infantil, todo especial, bem preparado para elas, né? Legal, muito bom vê-las aqui na frente, crescendo, se desenvolvendo aí no caminho do Senhor, né? E assim que elas possam ir, continuar aqui, né? Dando frutos no nome do Senhor, né? Vamos orar, pedir para a Adriele fazer essa oração pelas crianças e pelo culto infantil. Amado Pai, obrigada a Deus porque estamos aqui reunidos na tua casa. Obrigada por cada irmão aqui presente, que o Senhor possa estar conosco aqui no decorrer do culto. E também te pedimos, ó Deus, pelas crianças, pelo culto infantil, que elas possam escutar a tua palavra conforme o entendimento delas, que a semente possa ser plantada, Pai, que a gente possa ver, ó Deus, nesse caminho delas, essa semente germinar, Pai. Em nome e por amor de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Podem ir lá, positivo Jane. Podem ir. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai para Josué, capítulo 23, chegando ao fim, penúltimo capítulo deste livro bendito. Já vai deixando saudades aí, essas batalhas, essas guerras, essas lutas, né? A gente já está no capítulo 23 hoje. É um capítulo que vai nos ensinar algo muito importante, né? Que vai nos ensinar acerca da fidelidade a Deus na paz e na guerra. Esse é o tema que a gente vai tratar hoje, né? Fidelidade a Deus na paz e na guerra, né? E aqui é onde Josué exorta o povo de Deus a permanecer fiel no Senhor. Vou ler aqui o capítulo 23, temos apenas 16 versos, né? Hoje vai nos trazer o texto bíblico da nossa mensagem de hoje. Diz assim: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com toda a nação que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais juramento, nem os sirvais, nem os adoreis, mas o Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus.
Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite a vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua instrução, que ela possa ficar em nossa cabeça, Deus, que ela possa ficar em nosso coração, e que a gente possa aprender, a Deus, assim como Josué exortou este povo, a Deus, há tanto tempo atrás, como Josué, já idoso, entrado em dias, ó Deus, cheio de sabedoria, cheio do Teu Santo Espírito, Deus, instruiu aquele povo a ser fiel até a morte, que a gente possa, Deus, de verdade, entregar o nosso ser a Ti, ó Deus, e confessar a Deus que os nossos pecados, e assim, ó Deus, servir ao Senhor com toda a fidelidade, com toda a alegria, diante das batalhas que nós temos enfrentado. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Todos nós observamos este ano algumas mensagens, algumas reportagens do que aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul, que começou no dia 27 de abril deste ano. Quando a gente viu lá, em meados de abril, caindo aquelas chuvas naquela região, a gente nunca imaginou o que iria acontecer, né? Dia 27 de abril foi o início da chuva. E era uma chuva torrencial que caía naquela região. No dia 29 de abril, já começou a alagar muita coisa. O rio já começou a subir, e muitas famílias começaram a perder o que tinham. No final de abril, já a tragédia já estava anunciada. E em maio, a gente pôde perceber quanta gente sofreria com aquelas inundações. No final de tudo aquilo, 2.300.000 pessoas foram afetadas pelo que aconteceu. 2.300.000 pessoas. Pessoas diretamente afetadas, que perderam bens, que perderam casas, que perderam empregos, que perderam pessoas, que perderam suas terras, onde nunca mais vão poder construir. 6.500 pessoas ficaram desabrigadas. São 6.500 pessoas que perderam o seu lar, que tiveram que abandonar a sua casa, deixando tudo para trás. Não é só deixar a sua casa, é perder tudo que tem lá dentro. São móveis, são documentos, são comida, roupas,
fotos antigas, né? Fotos que a gente só tem em papel ainda, né? Perderam tudo. E o pior de tudo isso é que, ao menos o que é registrado até agora, nós temos 182 pessoas mortas. 182 pessoas mortas. Essa tragédia ainda está na nossa memória, bem fresca, né? E aí a gente tem que se colocar na pele dessas pessoas. Eu queria que você se colocasse hoje na pele delas, das quais perderam suas casas, das quais perderam seus parentes, das quais perderam seus empregos, das quais perderam tudo que tinha. E eu queria te perguntar, se você se colocou na pele delas, eu queria te perguntar como ser crente numa hora dessa. Como ser crente numa hora dessa? Como não lutar com Deus numa hora dessa? Como não lutar com Deus e dizer, por que Deus? Por que isso veio acontecer comigo? Eu te servi toda a minha vida e agora o Senhor vem e tira tudo do que eu pude conquistar, do que eu tinha. Como não se desesperar e abrir mão do que a gente acredita e falar, não, olha, não é possível ter um Deus que permita que isso aconteça. Não é fácil ser crente numa hora dessa. Eu quero que vocês coloquem na pele dessas pessoas. A gente já sofreu coisa, eu sei que você já sofreu alguma coisa assim. Eu sei que você sabe que não é fácil ser crente quando você se encontra desesperado por algo que não temos controle. Não é fácil se manter fiel a Deus quando você não tem forças nem mesmo para estar de pé. Não é fácil. E diante de situações como essa que acontecem no nosso mundo, no estado vizinho ao nosso, onde a gente tem tantos conhecidos lá, não é uma situação fácil. Como observar um texto como esse de Josué, que fala para nós, esforçai-vos, pois, muito para manter, para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Como ser fiel num tempo desse? Josué está nos exortando aqui, nos alertando para permanecermos fiéis a Deus em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos fáceis, mas principalmente nos momentos difíceis. Como ser fiel a Deus com sabedoria, como ser fiel a Deus e não praguejar, e não murmurar, e não tender em desistir. Josué já é um homem idoso, entrado em dias. Ele quer nos ensinar o segredo para permanecermos fiéis, mesmo nas lutas mais difíceis das quais a gente pode passar. Eu espero que a gente nunca passe. Eu espero que essa batalha a gente nunca lute. Mas como aprender aqui com Josué a se manter fiel, tanto na paz quanto na guerra? A primeira coisa que ele nos ensina, a primeira lição que Josué quer nos ensinar, é que nós devemos ficar fiéis, porque nós somos alvos da graça de Deus. A gente tem que manter a fidelidade a Deus, meus irmãos, principalmente porque nós somos alvos da graça de Deus. Josué, já bem idoso, aqui com aproximadamente 110 anos, ele chama todos os líderes de Israel, os anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais, para uma última conversa. Josué sabia que aqui ele já não viveria muito tempo a mais. E obviamente, a lição que Josué quer passar para eles é: seja fiel. Em todo tempo ser fiel a Deus. Já havia passado aqui uns 23 anos do evento anterior.
do evento da despedida da meia tribo de Manassés, da tribo de Gade, da tribo dos Rubenitas. 23 anos já havia passado. Ele percebe que estava perto da morte. Então ele chama todos os líderes, todos os cabeças, para uma boa conversa. E o tema da conversa de Josué para eles é ser fiel a Deus. A gente tem a facilidade enorme, meus irmãos, de esquecer o que Deus fez por nós. Nós temos uma facilidade enorme de esquecer o que Deus já fez por nós. Esquecemos que Ele nos salvou da morte eterna. Esquecemos que Ele nos deu a salvação de maneira gratuita e o privilégio de morar na morada celestial com Deus pela obra de Cristo Jesus. Eu não estou querendo dizer que a gente esqueceu da história de Jesus, sabe? Não temos essa amnésia de esquecer quem foi Jesus, de que Jesus veio ao mundo, da Virgem Maria, cresceu, foi ali, viveu juntamente com os seus, pregou, foi morto, crucificado. Não, a gente não esquece isso. O que eu estou dizendo é que nós temos uma facilidade enorme de esquecer e de nos espantar com o que aconteceu. Sabe quando a gente olha maravilhado pela obra de Cristo? Isso sim a gente esquece. Olha, assim que eu mudei para cá, para Porto Velho, eu ficava maravilhado com a vista e com o pôr do sol. Todo dia eu olhava e falava, que coisa mais linda, que cidade mais bonita. Eu tirava foto todo dia eu tirava foto. Ficava impressionado com a beleza do lugar. Mas depois de 9 meses morando, eu já não tiro tanta foto assim. Eu já não me maravilho tanto assim. A gente acostuma, né? A gente vai acostumando. Ela continua bonita. A vista é a mesma, continua linda. O que acontece é que o tempo vai passando e a gente vai se acostumando. E é assim com a gente em relação à obra de Cristo. A gente conhece a obra de Cristo, a gente sabe teoricamente sobre a obra de Cristo, mas aquele maravilhar, aquele queimar o peito, aquela coisa que nos enche os olhos de lágrima de manhã, quando a gente acorda e fala, Senhor, obrigado por me amar e por ser misericordioso comigo mais uma vez. Isso sim a gente vai esquecendo. Com o passar do tempo nós nos acostumamos. Deixamos de prestar atenção, deixamos de nos maravilhar com a beleza da obra de Cristo. E a gente se acostuma, como a gente se acostuma a olhar a beleza da nossa cidade. A gente passa por ela e já não se espanta mais. É por isso que depois de alguns anos, morando na terra prometida, Josué chama os líderes e fala, permanecei fiéis. E no verso 3 ele diz assim, né? E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus e todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Não se esqueça disso. Não deixem os anos passarem e vocês acabarem se acostumando com essas histórias e não se maravilhando mais com elas. Queridos, o segredo para a gente se manter fiel a Deus, mesmo quando a gente passar pela situação mais difícil da nossa vida, é quando a gente se lembra de que eu fui alvo da obra de Cristo Jesus. E na cruz do Calvário Ele me amou. E ali Ele me deu a graça de fazer parte agora da família de Deus, de poder ser chamado de filho de Deus. Só quando a gente se lembra disso, nada mais
vezes, nenhuma dor sequer vai poder me tirar essa alegria. Isso não quer dizer que a vida vai ser fácil. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de enfrentar lutas. Não. Perceba que o próximo versículo, verso 4, já vai dizer para nós que a gente vai continuar lutando. O verso 4 diz: vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado. A luta iria continuar. As nações que estavam ali vivendo com eles ainda seriam eliminadas pouco a pouco. A gente vai precisar relembrar, meus irmãos, e contemplar sempre a gloriosa salvação de Jesus, sempre relembrar da salvação de Cristo, porque a gente ainda vai passar por perdas terríveis, por situações complicadas. Essa terra que a gente mora geme, ela geme pelo pecado, pela queda. A terra que a gente mora, ela anseia a redenção em Cristo Jesus. A gente ainda vai sofrer muitas enchentes, muitos desastres. E somente quando a gente se apegar de verdade e se maravilhar todas as vezes que a gente relembrar essa história bendita de Cristo Jesus. Somente assim. Davi lutou muito na sua vida. E diante de tanta perseguição e de tanta luta que Davi passou, ele se amparava nessa verdade. E no Salmo 26, que a gente leu na nossa liturgia, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Davi, diante de tanta perseguição, de tanta luta, ele sabia que ele só poderia ter paz se ele pudesse contemplar a beleza do Senhor morando na sua casa. A gente precisa desejar isso ardentemente. Quando a gente passar por essas situações difíceis, deseje isso. Contemplar ardentemente a beleza da obra de Cristo Jesus. Isso vai nos fazer levantar. Isso vai nos fazer ter coragem de continuar. Isso vai nos fazer sair da tristeza profunda que a situação pode nos fazer cair. Quando você estiver assim, despedaçado, triste, acabado por suas lutas, não vai buscar solução em outro lugar, senão da obra redentora de Cristo. Volte-se a ela. Busque sempre lá, no alto da cruz. Ali você vai ter a paz que excede todo entendimento. Ali você vai ter a alegria que o Senhor promete. A única coisa que pode nos curar, meus irmãos, de toda essa tristeza, de toda essa luta, a única coisa que pode nos curar é a certeza de que Deus cumpre a sua promessa, de que Deus cumpre o que Ele prometeu. E o verso 5 vai dizer: o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a tua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Quando a gente relembra a obra salvadora de Jesus, quando a gente relembra a obra redentora de Cristo Jesus, e fica maravilhado nela, na beleza que ela é, a gente pode encontrar nela a promessa de vitória, da qual a gente precisa ter para ficar firme diante da situação que a gente vive. Meus irmãos, o Senhor Deus quer curar as nossas feridas,
Ele quer livrar você de verdade das angústias que você pode estar passando, da dificuldade que você possui. É por isso que ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Basta você se entregar na obra salvadora de Cristo Jesus. Basta você entregar a sua luta, basta você entregar a sua dificuldade, contemplando cada dia mais a beleza da obra de Cristo Jesus, que Ele promete te aliviar. Confie nas promessas de Cristo. Saiba que Ele prometeu aliviar a tua dor. Essas pessoas que sofreram no Rio Grande do Sul, não tem como curar de outra forma. Não adianta você dar uma outra casa para ela, um outro emprego para ela. A dor ficou. A angústia ficou, o medo ficou, o desespero ficou. A única coisa que cura esse desespero é a beleza da obra de Cristo. É a beleza da salvação. É a gente poder contemplar isso todos os dias. Todos os dias. É a gente amar de verdade a obra do Senhor. Mas amar não é um mero sentimento de paixão. Amar é um sentimento de ação. E aí Josué alerta o povo a agir. Olha só o verso 6, que ele diz: esforçai-vos, pois, muito para guardares e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a gente ama, quando a gente deseja, quando a gente contempla a obra de Cristo Jesus, isso não fica somente no nosso sentimento, isso não fica somente como uma paixão que a gente fica olhando e observando. Não, isso a gente faz e transforma em ação. Queridos, se nós temos dificuldade em manter a maravilha da salvação de Jesus em nossa mente, permanecer maravilhado nessa beleza, imagina a dificuldade que a gente tem de lembrar da palavra de Deus, que é algo mais complicado. Mas existe uma conexão muito grande entre esses dois elementos, pois quando a gente confia de todo o nosso coração na salvação de Jesus Cristo, as suas palavras brotam na nossa lembrança. É uma promessa do Espírito Santo, a gente leu isso também lá em João, não é? A promessa do Espírito Santo é de lembrar da palavra. Josué diz aos líderes de Israel: esforçai-vos. Esforçai-vos. Essa palavra, ela tem a intenção de nos mostrar o quanto isso é difícil, o quanto nós precisamos de atenção para cumprir a palavra. A força da expressão de Josué aqui nesse texto, meus irmãos, nos exorta a ter uma vida de estudo da palavra de Deus, de estudar o que o Senhor Deus tem a nos dizer, de conhecer bem o que o Senhor Deus tem a nos revelar. Nosso Deus é um Deus que se revelou a nós através da sua palavra. Mas como a gente pode se esforçar cada dia se a gente não tem o prazer pelo que o Senhor falou? A gente tem a tendência, meus irmãos, de quando a gente passa por essas dificuldades, de quando a gente passa por essas lutas, a gente tem a tendência, na verdade, de abandonar a palavra de Deus. A primeira atitude da pessoa que está esfriando na fé é quando ela já deixa de ler a Bíblia todo dia. Quando ela menospreza a devocional dela diária.
quando ela não pega na Bíblia mais durante a semana. Essa é a tendência de esfriar na fé. Mas se a gente cair nesse erro, como que a gente vai demonstrar amor ao Senhor? Como que a gente vai mostrar que nós estamos nos esforçando, pois muito, para guardar o que está escrito? Nós temos uma visão errada como que deve ser o comportamento do crente. Nós achamos que existem somente aqueles que desobedecem a Deus e aqueles que obedecem a Deus. A gente acha que os crentes que andam diante da lei de Deus não podem passar por dificuldade porque obedecem a Deus. A gente acredita que simplesmente pelo fato de sermos crentes, comprados e remidos pelo sangue de Cristo, nunca mais a gente vai sofrer. O problema de acreditar nisso é que quando a gente passa pelas lutas da vida, a gente acha que Deus não gosta da gente. E a gente fala, não, Deus não está gostando de mim, Deus não gosta de mim, e então eu vou abandonar tudo isso. Vou abandonar a fé, vou abandonar a leitura bíblica, vou abandonar a minha igreja. É por isso que Josué diz no verso 8, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. A nossa resposta nos momentos difíceis é se apegar a Deus a cada dia mais. Não deixe de se apegar a Deus mesmo quando as coisas não andarem bem. Continue se apegando a Deus, pois não existem só aqueles que sofrem e aqueles que são abençoados por Deus. O Senhor Deus quer que a gente esteja firmado na palavra, amando a Deus. Josué diz no versículo 11 assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Não existe pessoas que obedecem à palavra de Deus e são abençoadas, e aquelas que desobedecem e são amaldiçoadas. Existem aqueles que amam a palavra de Deus. Aqueles que amam. Os rebeldes, obviamente, viverão aflitos porque se esquecem de Deus. No momento do desespero, os rebeldes não vão ter um porto seguro. Aqueles que obedecem a Deus, esses vão entrar em desespero, porque eles acham que se eles obedecem, eles têm que ser abençoados. Mas aqueles que amam a Deus, aqueles que amam de maneira fiel à palavra de Deus, esses sim vão se sentir abençoados. Você deve lembrar da parábola do filho pródigo, não é? O filho pródigo é aquele que saiu da casa para gastar a herança do pai, todas as coisas que o seu coração mandava, ele assim fazia. Ele demonstra que não amava o pai. Pediu a herança do pai, ou seja, ele desejou que o pai estivesse morto, né? E assim ele sai para fazer tudo de errado. Esse é o filho que desobedece o pai, o filho infiel. Mas tinha outro filho na história, né? Você lembra dele? O filho mais velho. Ele também demonstrou que não amava o pai. Mesmo nunca tendo desobedecido o pai. Interessante, né? O filho mais velho, ele nunca desobedeceu o pai. Mas ele demonstrou que não amava seu pai. Porque ele ficou irado com a festa que o pai deu ao filho mais novo. Muitas vezes, meus irmãos, nós tratamos Deus assim, como o filho mais velho. Como o irmão do filho pródigo. A gente busca obedecer a Deus, mas para aproveitar os benefícios de Deus, para aproveitar as bênçãos de Deus.
gente tem que esquecer isso. A gente tem que deixar de lado isso. A gente tem que entender que nós devemos amar a Deus, apesar de todas as coisas. A gente deve ser aqueles que contemplam a graça de Deus, que contemplam as misericórdias de Deus, que louvamos o nome de Deus, apesar do que está acontecendo. Mesmo passando por lutas ainda, a gente tem que olhar como o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada tem falta. De nada tem falta. Mesmo passando por perdas, a tua graça me basta. Mesmo passando por enfermidade, a tua graça me basta. Mesmo passando por fome, sede, nudez, a tua graça me basta. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. A gente primeiro precisa então aprender a manter-se fiel a Deus, porque sabemos que somos alvos da graça de Deus. A gente tem que manter a fidelidade a Deus nas nossas batalhas, nas nossas lutas, porque nós sabemos que o Senhor morreu por nós na cruz. Mas a gente não tem que ser fiel a Deus e obedecer a Deus só para usufruir das suas bênçãos. Não, eu tenho que ser fiel a Deus, obedecer a Deus mesmo na guerra, porque eu amo a Deus. E Josué nos dá um grande alerta no final deste capítulo, e diz assim lá no verso 16: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Muitas vezes nós achamos que podemos servir a dois senhores. Muitas vezes nós acreditamos que mesmo servindo a dois senhores, o nosso Deus vai nos abençoar. O Senhor já disse isso lá em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O que eu quero te alertar aqui, a servir a Deus de todo o coração, de maneira intensa, se esforçando muito para isso. Muitas vezes a gente passa pelas lutas que eu disse no início e deixamos de ser fiéis a Deus e buscamos outros deuses para resolver nossos problemas. Não, talvez agora o governo vai resolver o meu problema. Não, talvez agora o meu plano de saúde vai resolver o meu problema. Não, talvez agora o meu plano de aposentadoria vai resolver o meu problema. Ao invés de a gente se apegar a Deus, ao invés de nós nos maravilharmos da graça de Deus, ao invés de nós contemplarmos as misericórdias de Deus e nos satisfazer em Deus, a gente busca em outros deuses para resolver o nosso problema. Eu não sei se você se colocou na pele daqueles nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, mas se você se colocou, saiba que a única forma de solucionar o seu problema é você contemplando, se maravilhando, amando a Deus de todo o teu coração. Isso só vai trazer para você alegria, isso vai trazer para você cura, isso vai trazer para você satisfação. Mesmo em meio ao que passou, mesmo em meio àquelas lutas terríveis, mesmo em meio a tantas perdas, isso vai trazer para você satisfação. A gente só vai poder se mostrar fiéis a Deus, mesmo na paz e mesmo na guerra, em qualquer situação, quando nós demonstrarmos lá fora que nós continuamos amando a Deus
todo o coração. Se comprometa com o Senhor. Se você diz que ama a Deus, saiba que é preciso obedecê-lo. Josué vai dizer: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Para amar a Deus e ser satisfeito na sua graça, lembre-se, amar e obedecer tem uma ligação muito grande na palavra. E para obedecer a Deus, para amar a Deus, eu preciso mostrar que eu obedeço. Se comprometa com o Senhor dessa forma. Seja fiel a Ele em todo o tempo, amando, contemplando, se maravilhando na obra de Jesus, amando assim a sua palavra. A gente vai poder ser curado de toda ferida. Ser curado de toda ferida. E assim ser alguém satisfeito na maravilhosa graça de Jesus, apesar do que a gente possa viver. Que essa graça bendita possa encher o nosso coração e que assim a gente possa demonstrar a Jesus o nosso amor por Ele, obedecendo a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino, hino 177. Vamos ficar de pé para cantar?
firmes em todo tempo. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, ó Deus, em toda e qualquer circunstância da nossa vida, Pai. Que nós possamos, ó Deus, demonstrar essa nossa fidelidade em obediência ao Senhor, em satisfação na maravilhosa graça, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, nos emocionar mais com a mensagem de Cristo Jesus, ó Deus. Que a gente possa ter um coração mais compungido, alegre, ó Deus, diante da Tua palavra. Satisfeito, ó Deus, de saber que nós somos escolhidos do Senhor, salvos, ó Deus, pela Tua obra, pela obra de Cristo Jesus, ó Pai. Nos ajude nisso, ó Deus. Que a gente possa observar a Tua obra e contemplar a beleza que ela tem em todo o tempo. E que isso possa ser para nós alegria suficiente, ó Deus, suficiente para passarmos pelas guerras dessa vida e sairmos dela inteira, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a passar por isso, sabendo que o Senhor nos ama, que fomos alvos da Tua graça, que sabemos que o Senhor nos escolheu, ó Deus, antes da fundação do mundo, e o Senhor há de nos preservar, ó Deus, fiéis a Ti até a morada celeste. Mas que diante disso, ó Deus, que ao longo desse tempo, nós possamos mostrar a este mundo o amor que temos pelo Senhor, obedecendo assim a Tua palavra. Nos faça, ó Deus, perseverar nisso. Nos ajude, ó Deus, a nos esforçar muito para observar o livro que o Senhor nos deixou. Nos ajuda, ó Pai, a termos mais amor por esta palavra. Nos ajuda, Deus, a ter mais amor por estudar esta palavra. Nos ajuda, Deus, a ter mais carinho por ela, mais dedicação diária, para que ela possa ser, ó Deus, o caminho que eu sigo, Deus, para demonstrar o amor que nós temos pelo Senhor. Deus. Obrigado por isso, ó Pai. Nós já Te agradecemos pela semana que o Senhor tem nos dado. Começando por hoje, ó Deus, e que possamos ter uma semana bendita na Tua presença. Abençoe-nos, ó Deus, e nos proteja, nos guarde, ó Deus, ao longo do nosso caminho. Ajude-nos, ó Pai, no sustento diário, ó Deus, que carecemos, do pão de cada dia. Ajude-nos, ó Deus, a nos afastar da tentação, ó Pai, para que possamos sermos encontrados servos fiéis ao Senhor. Ajude a nossa igreja, ó Deus, aqui a crescer, ó Deus, a se revitalizar, que ela possa continuar sendo, ó Deus, um farol que ilumina assim a Tua palavra, ó Deus, aqui nessa terra. E que o Senhor nos ajude nisso. Ajude a Tua igreja, ajude aqueles que servem aqui, ó Deus, que possamos ser fortalecidos a cada dia mais pelo Senhor. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Deus, cuida de cada um deles, aqueles que estão internados, aqueles que carecem de cirurgias, que o Senhor possa abençoar aqueles nossos irmãos. Cuida de cada um de nós, ó Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, que o amor, ó Deus, nosso Deus, o Deus da aliança, possa iluminar o seu caminho, possa conduzir, ó Deus, nesta jornada. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com você, na paz ou na guerra, para todo sempre. Amém.